E aí, pessoal, tudo bem? Professor André falando aqui. Essa aqui é a primeira aula de uma série de aulas que eu resolvi fazer sobre o conceito de vetores. Durante essas aulas, eu vou explicar para vocês alguns conceitos muito importantes sobre os vetores que são importantes na hora da gente estudar física. Por exemplo, nessa primeira aula, a gente vai estudar o que são os vetores, para que eles servem, como que eu represento esses vetores por meio de coordenadas no plano cartesiano e, tendo essas coordenadas, como que eu faço para calcular o módulo desses vetores. Bora para a aula então? Bom, pessoal, então para começar a entender por que os vetores são importantes, nós devemos lembrar do conceito de grandeza física. O que são as grandezas físicas? As grandezas físicas são tudo que pode ser medido ou tudo que a gente pode atribuir um valor na natureza. Podemos citar alguns exemplos: massa, temperatura, tempo, velocidade, força e deslocamento. Aqui nós citamos 6 exemplos de grandezas físicas. Existem várias, né? Por exemplo, corrente elétrica, tensão elétrica, vários exemplos de grandezas físicas. Existe uma diferença muito grande entre as 3 grandezas físicas que estão do lado esquerdo da tela e as 3 grandezas físicas que estão do lado direito da tela. Quando nós falamos em massa, temperatura e tempo, nós dizemos que essas grandezas são escalares. Por quê? Nós chamamos essas grandezas de escalares porque elas podem ser representadas apenas por um número e por uma unidade de medida. E dessa forma, a representação da grandeza física vai estar completa. Vou dar alguns exemplos. Digamos que nós falamos que a massa é de 90 quilogramas, a temperatura de 18 graus Celsius e um tempo de 50 minutos. Em todos esses casos, nós utilizamos um número e uma unidade de medida para representar cada uma dessas grandezas. Perceba que não faltam informações. Ninguém iria perguntar, por exemplo, se essa temperatura de 18 graus Celsius aponta para cima ou para baixo, para a direita, para a esquerda. Isso não faz sentido para grandezas escalares. É dessa maneira que a gente as representa. Agora, quando nós falamos em velocidade, força e deslocamento, nós estamos falando de grandezas vetoriais. E essas já são um pouco diferentes. Porque mesmo assim, nós podemos utilizar um número e uma unidade de medida. Quer ver? Vou dar alguns exemplos. Uma velocidade de 15 quilômetros por hora do carro, uma força de 55 newtons. O newton é a unidade do sistema internacional que nós utilizamos para medir força. E um deslocamento de 15 metros. Usamos aqui números e unidades de medida para representar as grandezas, mas as informações estão incompletas. Nessa situação, nós não demos todas as informações a respeito dessas 3 grandezas. E eu vou utilizar o exemplo do deslocamento para mostrar para vocês que estão faltando informações. Digamos que essa pessoa que está representada aí resolva fazer um deslocamento de 15 metros. Porém, perceba que falando que o deslocamento dela é de 15 metros, nós não sabemos se ela foi parar no ponto A, no ponto B ou no ponto C. Ela tem essas 3 opções. Na verdade, ela tem infinitas posições, porque andando 15 metros, ela pode ir para qualquer ponto que esteja a 15 metros de distância dela. Nesse caso, esses 15 metros são apenas o módulo do vetor deslocamento, o módulo dessa grandeza. Nós precisamos ainda dar outras características. Todas as grandezas vetoriais possuem módulo, direção e sentido. Como nesse caso, nós colocamos aí apenas os módulos, faltam ainda a direção e o sentido. Por exemplo, no caso do deslocamento, nós poderíamos falar assim: o deslocamento é de 15 metros na direção leste-oeste e no sentido leste. Então, 15 metros seria o módulo, ou seja, a gente fala assim, o comprimento do vetor. Leste-oeste seria a direção e leste seria o sentido desse vetor. Então, vamos analisar como que ficaria o deslocamento da pessoa agora com todas essas informações. Colocando o módulo, que é 15 metros, ainda temos as 3 opções. Mas quando a gente acrescenta a direção, que é leste-oeste, já podemos eliminar o deslocamento para B, porque esse deslocamento está na direção norte-sul e não leste-oeste. Agora temos 2 opções. Quando nós acrescentamos o sentido, que é sentido leste, nós podemos eliminar o deslocamento para A, porque esse deslocamento está no sentido oeste. Então aí nós temos exatamente qual foi o deslocamento da pessoa. Ela se deslocou 15 metros e chegou no ponto C. Geometricamente, nós representamos os vetores por uma seta. Por quê? Porque utilizando uma seta, nós podemos representar essas 3 características.
Todo vetor tem um módulo, que nesse caso ele seria 15 metros, o módulo do deslocamento, que é representado pelo comprimento da seta. Direção, que é representada pela reta a qual essa seta pertence. E sentido, que é dado pela orientação da seta. Para simbolizar esses vetores, nós utilizamos letras com uma setinha em cima delas. Por exemplo, o vetor velocidade, que representa a grandeza física velocidade, nós podemos simbolizar com um V e uma setinha em cima. Nesse caso aí, o carro está andando de ré, porque perceba que a seta que simboliza geometricamente o vetor está apontando para trás do carro. Um deslocamento, o vetor deslocamento pode ser representado com um D com uma setinha em cima. Força, que é uma grandeza vetorial, também pode ser simbolizada com um F maiúsculo e uma setinha em cima. Outro exemplo também de grandeza vetorial seria a própria gravidade, que tem a direção vertical apontando para baixo. A gravidade é uma aceleração, e é ela que é responsável por fazer com que os objetos caiam na superfície da Terra. Bom, depois de toda essa parte aí, para a gente entender o que são os vetores e por que eles são importantes para estudar física, agora é muito importante que a gente saiba como representar esses vetores por meio de coordenadas no plano cartesiano. Para entender como a gente vai representar esses vetores por meio de coordenadas, nós vamos utilizar, como eu já falei anteriormente, o plano cartesiano, que é composto pelos eixos x e y, x na horizontal e y na vertical. E então nós vamos colocar um vetor nesse plano cartesiano, colocando seu início exatamente na origem do sistema de coordenadas, que é o encontro dos eixos x e y, de maneira que o final desse vetor vai coincidir com algum ponto do plano cartesiano. Podemos dizer que esse vetor seja um deslocamento. Todo vetor tem duas coordenadas no plano cartesiano, suas coordenadas x e y. Sempre nós colocamos a coordenada x primeiro e depois a coordenada y. Mas como que nós vamos descobrir quais são as coordenadas desse vetor no plano cartesiano? Muito simples. Primeiramente, vamos descobrir qual é a coordenada x desse vetor. Perceba que nesse plano cartesiano nós temos alguns quadradinhos. Considere que o lado de cada quadradinho representa uma unidade em cada um dos eixos. Vamos traçar uma reta vertical e pontilhada que vá do final do vetor até o eixo x. E aí nós marcamos com um ponto o lugar onde essa reta cruza com o eixo x. Agora vamos destacar a distância da origem até esse ponto, com essa reta verde. E podemos medir a distância da origem até esse ponto, que seria a distância horizontal da origem até o ponto que coincide com o final do vetor. Perceba que aqui nós temos 9 unidades. Vamos fazer a mesma coisa para tentar descobrir qual é a coordenada y desse vetor. Nós traçamos uma reta agora horizontal, do final do vetor até encontrar com o eixo y, e marcamos esse ponto. E agora vamos destacar a distância da origem até esse ponto com uma reta vermelha. Perceba que, falando de uma maneira bem simples, essa distância representa o quanto que o vetor aponta para cima, e a distância em verde representa o quanto que o vetor aponta para a direita. A distância da origem até aquele ponto é de 7 unidades, é só contar os quadradinhos, cada um vale uma unidade. Então perceba que aqui nós descobrimos quais são as coordenadas x e y desse vetor. O vetor D tem as coordenadas 9 e 7, sendo 9 a sua coordenada x, na horizontal, e 7 a sua coordenada y, na vertical. Aqui nós temos a representação de um plano cartesiano com vários vetores representados nele. Vetor A, B, C, D e E. Cada um desses vetores possui um par de coordenadas x e y no plano cartesiano. Eu recomendo que você pare o vídeo e tente descobrir as coordenadas de cada um dos vetores sozinho, para ver se você entendeu. Faça isso contando cada um dos quadradinhos. Os quadradinhos que ele tem na horizontal e os quadradinhos que ele tem na vertical. É muito importante que você treine. Eu vou colocar aqui quanto vale as coordenadas de cada um. Primeiramente o vetor A, que é esse em preto. Ele tem as coordenadas 8 e 5. 8 é a coordenada x e 5 é a coordenada y. É só contar os quadradinhos para ver que ele tem 5 casas na vertical e 8 casas na horizontal. O vetor B tem as coordenadas menos 6 e 3. Perceba que ele tem 3 unidades para cima e 6 unidades para a esquerda. Isso faz com que a coordenada x dele seja negativa, pois à direita da origem nós temos valores positivos para x e à esquerda da origem nós temos valores negativos para x. Assim como acima da origem nós temos valores positivos no eixo y e abaixo da origem nós temos valores negativos para y.
Perceba que o vetor c tem as coordenadas negativas tanto para x quanto para y, pois ele tem 4 unidades para a esquerda e 5 unidades para baixo. Então, ambas são negativas. O vetor d tem a sua coordenada x igual a zero, pois ele é um vetor vertical. E por ele ser vertical, ele não vai nem para a esquerda e nem para a direita. Então, suas coordenadas são 0 e 4. E o vetor e é um vetor horizontal, portanto, a sua coordenada y é igual a zero. E perceba também que a sua coordenada x é negativa, pois ele aponta para a esquerda. Depois de entender o que são as coordenadas de um vetor no sistema cartesiano, nós precisamos aprender como calcular o módulo de um vetor. O módulo nada mais é do que o comprimento desse vetor. Vamos pegar o exemplo do vetor d que nós trabalhamos anteriormente. Ele tem as coordenadas 9 e 7 no plano cartesiano. Mas nós não sabemos exatamente qual é o comprimento desse vetor, ou seja, qual é o seu módulo. Então precisamos descobrir isso. Para isso, nós precisamos fazer uma revisão de trigonometria, relembrando que é um triângulo retângulo. Bom, um triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus, ou um ângulo reto. Esse tipo de triângulo tem 3 lados bem específicos. Esse lado maior, que é oposto ao ângulo reto, nós chamamos de hipotenusa. Considerando um determinado ângulo, nós podemos chamar o lado que está junto com ele, que está próximo a ele, ajudando a formar esse ângulo, de cateto adjacente, e o lado oposto de cateto oposto. Se nós trocássemos o ângulo para o ângulo superior, o cateto adjacente seria o cateto oposto, e o cateto oposto agora seria chamado de cateto adjacente. O teorema de Pitágoras ajuda a gente a relacionar esses 3 lados. O teorema de Pitágoras nos diz o seguinte, que a ao quadrado, que é igual a hipotenusa ao quadrado, é igual a b ao quadrado, que é um dos catetos ao quadrado, mais c ao quadrado, que é o outro cateto elevado ao quadrado. Ou seja, vou explicar com mais calma. Se nós pegarmos o valor da hipotenusa e elevarmos ao quadrado, isso vai ser igual à soma dos valores dos catetos também elevados ao quadrado. Nós podemos extrair a raiz quadrada dos dois lados dessa equação. Então, nós temos que o valor da hipotenusa, que é igual a é igual à raiz quadrada de um dos catetos ao quadrado mais o valor do outro cateto ao quadrado. Por exemplo, digamos que o cateto adjacente nesse triângulo tem o valor de 4 metros e o cateto oposto nesse triângulo tem o valor de 3 metros. Quanto vale a hipotenusa? Bom, vamos utilizar então o teorema de Pitágoras. Nós temos que a ao quadrado, que é o valor da hipotenusa ao quadrado, é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. O valor de a, extraindo a raiz quadrada nessa equação, é igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso nos dá que o valor da hipotenusa é igual a raiz quadrada de 16 mais 9. Então, o valor da hipotenusa é igual a raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Então, temos que o valor da hipotenusa é igual a 5 metros. Bom, então agora nós vamos usar o teorema de Pitágoras para conseguir calcular o módulo desse vetor de deslocamento a partir das suas coordenadas. Bom, presta atenção aqui. Essa distância em verde simboliza a coordenada x do vetor. Essa distância em vermelho simboliza a coordenada y, mas eu não vou deixar ela aí. Eu vou transportar ela para o outro lado, pois a distância é a mesma. E o módulo do vetor eu vou representar pela letra D. Observe o que nós temos aí. A gente tem um triângulo retângulo. O x é um cateto, podemos chamar ele de cateto adjacente. O y é o outro cateto, que seria, no caso, o cateto oposto. E o valor do módulo desse vetor seria a hipotenusa. Então, nós podemos utilizar a equação do teorema de Pitágoras e transformar ela nessa equação, onde o módulo do vetor ocupa a posição da hipotenusa. E os valores das coordenadas ocupam os valores dos catetos. Então, vamos tentar descobrir qual é o módulo desse vetor D utilizando as suas coordenadas e utilizamos o que a gente acabou de aprender. A equação é: o módulo do vetor é igual à raiz quadrada da sua coordenada x ao quadrado mais o valor da sua coordenada y elevado ao quadrado. Substituindo os valores das coordenadas, nós temos que D, que é o módulo do vetor, é igual a raiz quadrada de 9 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Isso resulta em raiz quadrada de 81 mais 49. Temos que o módulo do vetor D é igual a raiz quadrada de 130, que é aproximadamente 11,4. Então, descobrimos que o módulo desse vetor de deslocamento é igual a 11,4. Mais uma vez, eu recomendo que você, utilizando o que a gente acabou de estudar, tente calcular o módulo de cada um desses vetores que nós anteriormente descobrimos as coordenadas. Eu vou escolher 2 para calcular os módulos.
Vou utilizar o vetor C e o vetor E para calcular esses módulos. Vamos lá? Então, calculando o módulo do vetor C, que tem como coordenadas -4 e -5. Vou substituir nessa equação. O módulo do vetor C é igual à raiz quadrada da soma das suas coordenadas ao quadrado. Então, nós temos que o módulo de C é igual à raiz quadrada de -4 ao quadrado mais -5 ao quadrado. -4 ao quadrado é igual a 16, porque quando nós temos uma base negativa e um expoente par, o resultado é positivo. -4 vezes -4 resulta em mais 16. E -5 ao quadrado é igual a 25. Somando 16 com 25, nós temos 41. Então, o módulo de C é igual à raiz quadrada de 41, que é aproximadamente igual a 6,4. Portanto, o módulo do vetor C é aproximadamente igual a 6,4 unidades. Perceba que mesmo tendo as coordenadas negativas, o módulo do vetor sempre vai ser um número positivo. Agora do vetor E, que tem como coordenadas -6 e 0. Se você prestou atenção, você deve perceber que nem é necessário fazer a conta para saber o módulo desse vetor. Observe na figura. Ele tem 6 unidades de comprimento. Mas vamos fazer a conta para mostrar que isso é verdade. O módulo de E é igual à raiz quadrada da soma das suas coordenadas ao quadrado. Temos que o módulo de E é igual a -6 ao quadrado mais 0 ao quadrado. O módulo de E é a raiz quadrada de 36 mais 0, que é igual à raiz de 36, que é igual a 6 unidades. Para finalizar essa parte, eu vou dar um exemplo com o vetor força. Vamos supor que em uma determinada situação, um carro começou a ser rebocado por meio de uma corda. Só que essa corda não foi colocada na horizontal, essa corda foi colocada de uma maneira inclinada em relação à horizontal. Mas esse carro vai ser rebocado mesmo assim, e por meio dessa corda vai ser aplicada uma força sobre ele. Eu não sei exatamente qual é o módulo dessa força, mas eu sei as suas coordenadas. Essa força tem as coordenadas 8 e 6. 8 na horizontal, que é o eixo x, e 6 na vertical, que é o eixo y. Só para você entender melhor o que isso representa, vou colocar aqui no plano cartesiano. Utilizando o plano cartesiano, representamos essa força ali, colocando o seu início exatamente na origem do sistema de coordenadas, e vamos analisar as coordenadas dessa força. É como se ela empurrasse com 8 newtons na horizontal e com 6 newtons na vertical. Ela não é uma força nem só vertical nem só horizontal. Por ela ser inclinada, ela vai exercer uma força sobre o carro tanto na horizontal quanto na vertical. E as coordenadas indicam quantos newtons são aplicados na horizontal e quantos newtons são aplicados na vertical. Bom, mas tendo as coordenadas dessa força, vamos tentar calcular o seu módulo. E ainda vou colocar um problema. Se o módulo dessa força for maior que 11 newtons, a corda vai arrebentar e não vai conseguir rebocar esse carro. Será que ela vai arrebentar? Vamos ter que calcular o módulo para descobrir. Se você ainda não entendeu, não tente somar as coordenadas para descobrir o módulo. Isso nunca vai dar certo. Se você ainda está com dúvida, eu vou mostrar uma situação que vai te convencer. Digamos que uma pessoa tem que ir do ponto A até o ponto C e ela tem duas escolhas. Ou fazer primeiro esse deslocamento com uma distância x até B e depois um deslocamento com uma distância y até C, ou fazer direto esse deslocamento com o tamanho w. Se ela quiser andar menos, o que ela tem que fazer? Obviamente, percorrer esse caminho em linha reta com uma distância w. E você sabe que w não é igual à soma de x mais y. A distância x mais y, na verdade, é bem maior do que o comprimento w. Então, para descobrir o valor de w, a gente teria que usar o teorema de Pitágoras, como a gente tem feito. Então, não tente somar as coordenadas, nunca se esqueça disso. Vamos lá. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir o módulo dessa força. Temos que o módulo da força é igual à raiz quadrada da sua coordenada x ao quadrado mais a sua coordenada y ao quadrado. Substituindo, temos raiz quadrada de 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Isso resulta em raiz quadrada de 64 mais 36. Somando 64 mais 36, temos 100. Então, o módulo dessa força é a raiz quadrada de 100, que é igual a 10 newtons. Dessa forma, descobrimos que o módulo da força é de 10 newtons e que a corda não vai arrebentar, porque ela só ia arrebentar se o seu módulo superasse 11 newtons, certo? Bom, pessoal, a primeira aula já está chegando ao fim. E eu espero que você tenha aprendido bem os principais conceitos que a gente estudou nessa aula. Na próxima aula, nós vamos estudar como fazer soma de vetores. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Bons estudos e até a próxima!